Muito bem, irmãos. Vamos ouvir os irmãos cantando tão alegre. Eu tenho que pregar alegre também, né? Tem que dar um jeito de pregar alegre também, porque os irmãos estão muito alegres. Nós estamos no meio de missões e o pastor perguntou se eu estava pronto para pregar hoje 4 horas da tarde. Sou glória. Se vamos. Amém. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí para o livro de Mateus, capítulo 9. Deixa eu só me localizar aqui. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos preparou. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de te servir. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nossas negligências, faltas, e que temos feito, Senhor, que não tenha agradado a Ti, meu Pai. Nos purifica, meu Pai, das nossas iniquidades, nossos pecados, e abre nosso entendimento espiritual, meu Pai, para que possamos entender a Tua palavra. Me dê compreensão aqui, ó Deus, para explicar para meus irmãos a Tua palavra, e que eles possam abrir os seus corações para receber a Tua palavra. Abençoe esta noite, meu Pai, te peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos falar um pouco desse texto bem conhecido, de Mateus, capítulo 9. Um texto muito usado para falar sobre missões. Eu espero aqui não cansar os irmãos. Eu não tenho o hábito de falar muito. É no máximo 30, 40 minutos. Às vezes chega 1 hora e 20. Mas é raro. Tomara que não seja hoje. Se não for lembrando dos textos, né? A gente vai seguindo, tá bom? Irmãos, quando eu leio esse texto aqui, eu fico maravilhado e, de certa forma, preocupado, porque se formos analisar esse texto de maneira panorâmica, vamos ver que fazer missões, evangelismo, requer movimentação, requer atitude em todos os sentidos. Não tem como fazer o trabalho do nosso Senhor de uma maneira sonolenta, de uma maneira fraca, de uma maneira mortificada, com sonolência espiritual. É necessário se movimentar, é necessário irmos. O Senhor Jesus, ele ia. O Senhor Jesus, ele andava, ele se movimentava. E é necessário nós irmos também. É necessário ver e perceber e se preocupar com as pessoas que estão perecendo. E o Senhor Jesus, ele viu isso nas pessoas, naquelas multidões. É necessário levantar os olhos, que nem o nosso Senhor fez, e perceber que as pessoas no mundo inteiro, nossa cidade, nosso estado, no Brasil, estão aflitas, estão exaustas, estão sem esperança, estão vulneráveis, como um pastor, como ovelhas sem pastor. É necessário se preocupar com os trabalhos missionários. É necessário trabalhar na obra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque os trabalhadores são pouquíssimos, né? Ainda tem aqueles que estão indo pregar outra coisa e não o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos aqui relatando
que quando foram evangelizar ontem, de um lado eles iam, do outro lado iam o pessoal da TJ, né, pastor? Né? Então, um pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho, e outros despregando o evangelho. Então, a gente tem que estar muito atento. É necessário pedir a Deus, rogar para que mande trabalhadores para a sua seara. É Deus que envia, meus amados. Não sou eu, não é você, mas é Deus que comissiona. É Deus que manda. Então, falar de missões ou fazer missões, evangelismo, deveria ser o lema, deveria ser a prioridade das igrejas, de todas as igrejas do Senhor Jesus. Fazer missões deveria ser o projeto piloto de todas as igrejas do Senhor Jesus. Porque fazer missões não é um peso, irmãos. Fazer missões é um privilégio. Fazer missões é uma bênção. É claro que tem as suas dificuldades, mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente. Nós não podemos esquecer que alguém um dia saiu da sua terra, saiu do seu conforto para trazer a palavra de Deus para nós. E nós, todos aqui, somos fruto de missões. Alguém deixou o seu conforto, alguém deixou o seu lar, alguém deixou o seu projeto de vida pessoal para fazer missões, para pregar o evangelho de Deus. Esse alguém, com certeza, entendeu o verdadeiro ide do Senhor Jesus. Esse entendeu e atendeu. E nós? Nós também precisamos ir, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. A gente sempre trata aqui que tem 3 formas de fazer missões, né? É muito conhecido como tripé de missões: ir, orar e contribuir. Melhor mesmo é fazer os 3, quando der. Mas alguém precisa ir, alguém precisa orar, alguém precisa contribuir. E esse alguém somos nós. Sou eu e você. Qual está sendo o nosso papel como missionário nesse cenário de missões? Estamos indo? Estamos orando? Estamos contribuindo? Como diz o pastor Ageu, uma pessoa sem Cristo é um campo missionário. É claro que ele fala o coração sem Cristo, né? Mas eu quero mudar um pouquinho aqui, né? E uma pessoa com Cristo é um missionário, né? Então, lugar para fazer missões não é problema. Temos muitos lugares para trabalhar para o Senhor. Então, podemos notar a necessidade de avançarmos no campo missionário. É necessário fazer missões. A missão tem que continuar. E esta noite, amados, quero falar acerca desse trabalho, falar de missões, sobre o seguinte tema: faça a sua parte nesta grande missão. Amém? Faça a sua parte nessa grande missão. Eu vou tomar uma água porque hoje eu comi não lembro do que eu comi. O que foi que eu comi hoje? Tomei um açaí, né? Eu falei que ia parar de tomar açaí para contribuir mais com missões. O açaí estava levando muito o nosso dinheiro, quase toda semana. E açaí não está barato, né? Ainda não consegui quebrar 100%. Está 50%, irmão Eduardo. Mas eu vou conseguir. A gente já está conseguindo. Então, faça a sua parte nesta grande missão, é o tema desta noite. Para fazermos a nossa parte nesta grande missão, amados, primeiro, precisamos ir. Precisamos nos mexer. Precisamos nos movimentar. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Então podemos ver aqui que Jesus ele ia. Jesus foi. Jesus não ficava parado. Ele andava por todos os lugares. Nós também devemos ir. Nós também precisamos ir pelas cidades, para outras cidades, para as comunidades. O irmão falou aqui sobre comunidades. Naquela época eles tratavam a comunidade como povoados, né?
Eu, quando falo disso, eu fico maravilhado, porque era tudo que eu gostaria de fazer. Mas eu espero que não esteja pecando de não ir ainda. Acho que vai chegar o tempo. Eu creio, eu estou orando muito, eu tenho orado por isso já há alguns anos. Esse é meu desejo. Mas Deus tem me confortado, porque quando estamos num lugar que Deus quer que estejamos, nós ficamos com o coração em paz. Mas quando você está num lugar que você não está em paz, é porque você precisa atender à direção de Deus. Né? Muitas das vezes nós oramos por uma coisa e vamos fazer e não ficamos em paz, então está fazendo besteira. Ore, espere e descanse em Deus, que tudo vai acontecer naturalmente na nossa vida. Então precisamos ir pelas cidades, para outras cidades, pelos povoados, comunidades, pelos vilarejos. Precisamos sentir em nossa vida essa responsabilidade de pregar o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, porque em mim pesa essa responsabilidade. Em você, irmão, pesa essa responsabilidade. Não adianta fugirmos. Em nós pesa essa responsabilidade. 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso é o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 9,12. E Paulo mesmo falou que ele não queria criar obstáculos. Ele tratando aqui com a igreja de Corinto, ele não queria criar obstáculos para que o Evangelho de Deus, do Senhor Jesus, fosse pregado. Ele não queria ser peso para ninguém. Ele trabalhava noite e dia. Paulo percorria, Paulo foi, com recurso ou sem recurso. Paulo foi. Trabalhando noite e dia, enfrentando perigos. Por quê? Porque ele entendeu e atendeu o ID do Senhor Jesus. Então, não era qualquer dificuldade que ia parar o apóstolo Paulo. E ele também diz que quem nos separará de Cristo? Ele tinha essa convicção. Nada poderia separar ele de Cristo, do amor de Cristo. Ele diz em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? São com todas essas coisas que nós nos preocupamos, irmãos, todos os dias. Mas Paulo está dizendo aqui que isso não era empecilho para ele, que isso não era obstáculo para ele. Paulo entende que nada podia fazê-lo parar, porque se alguma dessas coisas, tribulação, angústia, fome, falta de roupa, perigo ou morte, fosse obstáculo para ele, ele não teria ido. E muitas das vezes nós queremos tudo isso para ir, né? Mas é o contrário, amados. Deus, ele supre todas as coisas. É ele que fala que tudo ele pode naquele que o fortalece. Paulo não está preocupado se tem ou não recursos para ir pregar o Evangelho, porque nele pesou essa responsabilidade, essa obrigação. Ainda no versículo 35 de Mateus 9, Jesus está pregando o Evangelho para as pessoas da sua cidade, nesse momento, para as pessoas dos povoados adjacentes de Cafarnaum. Podemos notar que Mateus 9:1, Jesus estava em outro lugar e voltou para Cafarnaum, para a sua cidade. Diz assim, entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. Esse outro lado, sua própria cidade, era Cafarnaum. E o que podemos aprender com Jesus? Que ele pregava o evangelho por outras cidades, mas também não deixava a sua própria de lado. Esse versículo 35, amados, é um resumo de tudo que Jesus fez, de todo o trabalho que Jesus realizou, por onde ele andou. Jesus pregou o evangelho do reino de Deus, o arrependimento, a salvação para um homem perdido. Jesus curou enfermos, Jesus curou os doentes. Quantas pessoas não andam perdidas neste mundo? Perto da gente, em todos os lugares. Quantas pessoas não estão indo para o inferno? São muitas. Todos os dias tem pessoas
perdendo suas vidas. Todos os dias tem pessoas tirando as suas vidas. Todos os dias tem pessoas morrendo. Quantas pessoas não estão doentes neste mundo? Doentes da alma. Irmão, há uma diferença. Depois você pesquise com mais calma. Há uma diferença entre enfermidades e doenças. Então, quantas pessoas não estão doentes neste mundo, doentes da alma, sendo atormentadas dia e noite por Satanás, sem esperança de cura? Quantas pessoas não estão enfermas de corpo, do corpo, necessitando de um auxílio, precisando de uma visita, precisando de um remédio, precisando de oração? Quantas pessoas, muitas das vezes, pessoas no nosso meio, precisando de tudo, de todas essas coisas. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando tiver alguém doente, chame o presbítero, chame o pastor, chame o diácono, para que orem. E a oração dele vai salvar o doente, o enfermo. E nós, o que estamos fazendo, amados? Estamos fazendo a nossa parte, assim como Jesus fez, assim como o apóstolo Paulo também fez? Ou estamos criando obstáculos para não irmos? Pois muitas das vezes, ou a maioria das vezes, somos nós mesmos que criamos esses obstáculos, que colocamos as dificuldades em nossas vidas para não irmos. O Senhor Jesus só precisa de um coração disposto para ir. E Ele vai junto conosco. Amém? Mateus 28, versículo 20, parte B, diz assim: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O século já se consumou, irmãos? Ainda não, né? Então essa palavra é para nós também. Se nós formos, Ele irá conosco, com toda certeza. E onde está, então, a nossa fraqueza? Aonde que nós, como seres humanos, fraquejamos em colocarmos outras prioridades em nossas vidas, irmão? Estou conversando com o pastor Ageu, ele disse: não tem jeito, irmão. A palavra de Deus vai nos confrontar. Querendo ou não, eu gostando ou não como pregador, o irmão estando sentado ou não ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos confrontar. Mas é para isso que ela existe. Para salvar, para resgatar, para redimir. Então não tem jeito. Onde está a nossa fraqueza, irmãos? Em colocarmos outras prioridades nas nossas vidas. Em querermos conquistar tudo nesta terra. Queremos ganhar tudo da terra, menos as almas perdidas. Cantamos muitos hinos maravilhosos agora há pouco. Se nós fizéssemos pelo menos 10% do que nós cantamos aqui, né, só hino maravilhoso, né? Hino de evangelização, de missões, de pregar a palavra. Mas nós não vamos, irmãos. Olha quantos anos eu tenho. Vou fazer 49. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Se não fosse o pastor Ageu me colocar para pregar, não estaria pregando ainda. E, graças a Deus, né, pastor? Esse ano já vou me formar, né? Já é a última etapa, já é o último ano, né, de seminário. 4 anos. Comecei com não sei quantos anos eu tinha, acho que 46, 45, 46, eu acho. Rapaz, eu disse, vou me formar com 49 e estou chegando em 49. Então, irmão, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos olhar para nossas fraquezas, porque se nós olharmos para nossas fraquezas, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos fazer nada por ninguém, nem por nós mesmos. Precisamos, irmãos, precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Precisamos percorrer os lugares. O Senhor Jesus é o nosso exemplo disso. O apóstolo Paulo também é o nosso exemplo disso. Paulo aprendeu e nós também precisamos aprender. Essa é uma atitude pessoal. É uma responsabilidade pessoal. É uma obrigação pessoal. Não transfira essa responsabilidade. Faça a sua parte. Amém?
Outra coisa, irmãos, devemos fazer a nossa parte, porque as pessoas estão sem direção. As pessoas estão aflitas. Elas estão exaustas, sem quem os guie. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, Jesus vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus percebeu a aflição das pessoas, Jesus percebeu que as pessoas estavam exaustas, Jesus percebeu que as pessoas estavam vulneráveis, como ovelhas que não têm pastor. É por isso que temos que sentir essa responsabilidade, irmãos. Temos que nos sentir responsáveis, que nem o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, de 8 a 15, que somos devedores para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Tanto dos que já ouviram falar de Jesus, quanto aos que ainda não ouviram falar de Jesus. Eu vou ler esse texto, irmão, porque é um texto muito bonito, é um texto muito propício. Romanos 8, vou ler do versículo 8 a 15. O texto ele é autoexplicativo, irmãos, e ele contribui muito com a palavra de Deus esta noite. Versículo 8. Primeiramente, dou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Paulo falando com os irmãos em Roma, escrevendo para os irmãos em Roma. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menções de vós em todas as minhas orações. Não era uma vez ou outra, não. Paulo está dizendo aqui que era em todas as orações dele. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois, irmãos, quando eu leio esse texto, eu viajo um pouco, porque é um desejo do meu coração. Eu sei que é minha esposa, né? Não sei se ela está preparada para isso, meus filhos, mas eu tenho muita vontade. Toda vez eu passo naquelas lojas de que vende aquelas lanchas, né? Aquelas voadeiras, fico só olhando. Até já prometi comprar uma ali, não sei se vou conseguir. Já passou um ano e não consegui. Mas tudo é no tempo do Senhor, né? Eu não vou comprometer a segurança da minha família, mas eu estou orando, irmãos. Porque Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele era um desejo muito forte no coração dele de visitar os irmãos em Roma. E esse desejo está em nós também de visitar outros irmãos? Ou só mesmo daqui, né, do nosso conforto? Então, mas Paulo, ele tinha esse desejo de visitar os irmãos, esse grande desejo, não era uma visita qualquer. Paulo tinha objetivos. Ele tinha o objetivo de repartir com a igreja algum dom espiritual. Paulo tinha o desejo de se confortar e ser confortado com a palavra de Deus pela fé mútua dos irmãos. Paulo tinha o objetivo de conseguir entre os irmãos frutos espirituais. E nos versículos 14 e 15, Paulo escreve o seu maior objetivo e desejo. Pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros. Então esse tem que ser o nosso maior objetivo, o nosso maior desejo. Passear é bom. Às vezes nossas esposas, né, pastor, reclamam, né, que a gente vai passear, para nós pregar por aí já é passear, né?
Para elas não, né? Elas querem passear de outra forma. Quer comer um assado para ali, não sei o quê, tomar um banho. Não, se a gente for pregar para outra igreja, hoje eu ia para uma outra igreja. Mas ele não deu. Para a gente tá bom, né? Mas nós temos que pensar nelas também. Mas é isso, Paulo, quando ele fala sobre isso, ele tem o desejo de pregar. E ele fala que ele está pronto. Muito bem, irmãos? E quanto a você? E quanto a nós? Também somos devedores do Evangelho de Cristo para os perdidos? Temos que entregar esse Evangelho que salva, que liberta e que leva para o céu. Pois enquanto não entregarmos o Evangelho, somos devedores. E as almas estão indo para o inferno, irmãos. E isso exige de nós prontidão, que nem o apóstolo Paulo. Temos que estar prontos. Jesus é a solução para os aflitos. Jesus é a solução para aqueles que estão exaustos. E o Senhor Jesus, sabendo da condição do homem no mundo, ele diz em Mateus 11, 28 e 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É somente Jesus, meus irmãos, que ele pode nos trazer o verdadeiro descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas pessoas não estão aflitas, desesperadas, exaustas, vulneráveis? Tem muitas pessoas neste mundo desta forma, irmão, vivendo desta forma, cansadas, sem esperança. E Jesus faz esse convite para a humanidade. Mas quem tem que levar esse convite somos nós. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente em Jesus o homem encontra o verdadeiro descanso. O mundo não consegue. O mundo, a palavra de Deus diz que está no maligno. Somente em Jesus encontraremos a verdadeira paz. Esse sininho é para... Já está na hora ou ainda não? Ainda não, né? Tá bom. Porque no meu tempo, quando meu pai era pastor lá na igreja interior, tinha esse sininho, né? Pã, primeira batida, já fiquei em alerta, falta 5 minutos. Tantã, já tinha que encerrar. No interior é assim, pastor, no seu também não? Tiraram o sininho de lá? No interior lá onde nasci era assim, desde criança. Só que era o diácono que batia. Um sininho já era para ficar em alerta. 2 sininhos, parou. Entendeu, irmãos? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Então, amados, voltando ao nosso assunto, deixa eu só me colocar aqui, meu dedo acho que mexeu em algum lugar. Muito bem. Então, Jesus, eu falei que faz esse convite para o mundo, para as pessoas, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão aflitos, sem esperança. As pessoas, elas estão neste mundo vulneráveis, à mercê de Satanás, à mercê do inimigo de suas almas, como ovelhas que não têm pastor, sem Cristo. Jesus faz uma analogia na figura de um animal chamado ovelha e de uma pessoa que cuida dessa ovelha, que é o pastor. Uma ovelha sem um pastor, ela anda sem direção. Diz que a ovelha não tem juízo, né? Se comparando com outros animais. Né? Parece que ela não está muito nem aí, não. Parece que se deixar, ela vai e se arrebenta aí nos barrancos, nos buracos. Então, uma ovelha sem um pastor, ela anda sem direção. Ela não tem cuidado nenhum consigo mesma. E Jesus olhou para a multidão e viu que, além de estarem aflitas e exaustas, elas estavam perdidas, sem direção. E ele é o pastor. Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor supremo. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por mim e por você. E Jesus deu a sua vida também por todos aqueles que estão perdidos, irmãos.
mas eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte nessa grande missão. Nós precisamos ir. Nós precisamos percorrer. Nós não podemos ficar somente parados. Segunda coisa, amados, quero tratar aqui com os amados. Para fazermos a nossa parte nesta grande missão, o tempo é agora. Mateus capítulo 9, de 37 a 38. O tempo de fazer a nossa parte nessa grande missão, o tempo é agora. Não é amanhã, não é ano que vem. É agora. E então se dirigiu a Jesus, a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, Jesus chama os seus discípulos e mostra para eles que o campo para trabalhar é muito grande. Jesus mostra para os seus discípulos que os trabalhadores são poucos. Eles eram apenas 12. Jesus mostra para os seus discípulos a necessidade de orar, de rogar a Deus, para que Deus mande mais trabalhadores. Quando eu leio esse texto, eu lembro do desafio das igrejas batistas bíblicas que enfrentam nos seus cultos de orações. Todas, irmão, não é só a nossa, não. Quase ninguém vem para o culto de oração, orar a Deus em prol do trabalho do Senhor. E o tempo de fazermos a nossa parte é agora, porque o campo é grande, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Jesus chama os seus discípulos e faz eles enxergarem como é grande o trabalho. E não dá para perder o tempo. Não dá para jogar o tempo fora. O tempo de trabalhar é chegado. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são salvos em Jesus. Não dá, meus amados, para perder tempo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E muita gente vão ficar, irmãos. Muita gente conhecida vão ficar. Muita gente próximo de nós vão ficar. João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. É tempo de pregar o evangelho do reino agora. É tempo de despertar enquanto há tempo. Precisamos trabalhar enquanto é dia. Temos que nos dispor e dizer que nem o profeta Isaías, aqui já purificado, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. É difícil, irmão, de boca a gente fala. Mas nós temos que falar na prática. Por quê? Porque os trabalhadores são pouquíssimos. Jesus viu quão poucos são os trabalhadores. Jesus pede para aqueles discípulos que rogassem a Deus que enviasse obreiros. Mateus 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A volta de Cristo está muito perto. Cristo virá buscar a sua igreja, e os que não ouviram a palavra de Deus não terão desculpa. Eles vão ser condenados. Já estão condenados. E eu temo que eles vão nos acusar, irmãos. Porque nós tivemos tempos para pregar, para falar de Cristo para eles. E o tempo da colheita está chegando. Cristo irá separar os cabritos das ovelhas. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, do lado das ovelhas: Vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou o mundo. Eu lembro quando meu pai pregava esse texto. E ele já está lá. Então logo nós estaremos também. Não sabemos a hora nem o dia. Então, cabritos aqui nesse texto são as pessoas sem Cristo. As pessoas perdidas, sem salvação. E as ovelhas aqui são aquelas que têm Cristo. Que creram no Senhor Jesus. Que confessaram, que aceitaram e que não abandonaram a fé. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: de onde estão os cabritos? De onde estão os bodes? Os rebeldes, pessoas sem Cristo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, as pessoas não têm noção dessas coisas, não, irmãos. Pensam que vão ser eternos. Estamos só de passagem. É Maranata. Tão logo vai vir o Senhor Jesus, ou nós vamos nos encontrar com Ele. Será um dia de muita alegria para os crentes em Cristo Jesus, mas também será um dia de desespero para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Hoje o nosso Senhor está como advogado junto ao Pai, intercedendo por nós, intercedendo por todos. Mas naquele dia, naquele grande dia, Ele será o juiz. É Ele que irá julgar. Por isso, meus amados, como os discípulos do Senhor Jesus, precisamos fazer a nossa parte, pregar a palavra. Que meu irmão leu, com tempo ou sem tempo, temos que pregar a palavra. Então, o tempo de fazermos a nossa parte é agora. E precisamos rogar a Deus para que mande trabalhadores. Jesus alerta e motiva os seus discípulos a abrir os seus olhos e verem a grande necessidade de orar, de rogar a Deus que mande mais trabalhadores. A gente vê muitas igrejas, irmãos, necessitando de pregadores. Né? Aqui pastor preparou a gente. Pastor foi esperto, né, pastor? Botou logo a gente para pregar, né? Agora tem o irmão Eduardo, tem o irmão Pedro Delmi, tem o irmão Glaucio, que pregam. Então, mas tem igreja que não tem, irmãos. Tem igreja precisando de obreiros. Jesus continua a mostrar essa necessidade até o dia de hoje. Hoje pela manhã, o pastor Ageu fez também uma menção sobre o Instituto, que até no passado tinha só 2 alunos seminaristas das igrejas Batista Bíblica. E esse ano só tem 1, pastor? Só 1? Só eu, né? Já vou me informar. Irmão, vamos estudar, irmãos. Quando chegar lá com o Papai do Céu, para prestarmos a conta com Ele, como que nós vamos chegar de mãos vazias? Só batendo palmo? Ou cheio de serviço ao nosso Deus? Então, meus irmãos, nós precisamos trabalhar para o Senhor. Nós precisamos vir para a igreja. Precisamos orar. Precisamos contribuir. Nosso Senhor Jesus nos ordenou a fazer isso. Mateus 28, 18, 20. Jesus, aproximando-se, falou para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é uma ordem direta do Senhor para nós. Então nós temos essa responsabilidade. Nós não só somos devedores dessa missão, como também temos essa ordem do Senhor Jesus. E temos que ter cuidado para não sermos rebeldes a esta ordem do nosso Senhor. Toda autoridade foi dada ao nosso Senhor para fazer discípulos, para batizar. Marcos 16, 15 e 16. Ides por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus hoje nos faz ver essa necessidade, meus amados. O tempo de fazermos nossa parte é agora. O tempo de irmos trabalhar para Ele é agora. Se não formos obedientes a esta ordem do Senhor, as almas estão se perdendo. Pessoas perdidas no mundo afora. O pior de tudo, que são pessoas próximas da gente. Parentes, familiares, amigos, vizinhos, colegas. Ei, são muita gente, irmão, que estão ao nosso lado. Eu me preocupo com isso. Peço para Jesus não voltar ainda, porque ainda preciso falar muito de Jesus ainda. No meu trabalho, meu vizinho, meus amigos. Acho que Jesus já está me incomodando com essas coisas, porque já chego perto de alguém e já quero falar de Jesus, entendeu? Mas muita gente não aceita, mas nós temos que falar. Nós não podemos nos acovardar com isso. Porque eles vão apontar o dedo para nós no dia do juízo, amados. Por isso que o apóstolo Paulo diz, foi exatamente o que o irmão leu, 2 Timóteo 4, 1 e 2. Ele diz para Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra de Deus. Insta, quer seja oportuno, quer não. Ele fala para corrigir, para repreender, para exortar com toda a longanimidade e doutrina. Então o apóstolo Paulo aqui está alertando a Timóteo a não perder o seu tempo. O apóstolo Paulo pede para que ele aproveite todos os instantes da vida dele. Sabe, meus amados irmãos, precisamos... Opa, de novo? É o segundo? Sabe, meus amados irmãos, precisamos fazer alguma coisa verdadeiramente útil para o nosso Senhor. Precisamos fazer verdadeiramente a nossa parte como salvos em Cristo Jesus. Precisamos fazer algo que vai além do nosso comodismo. Aí a gente pode dizer, eu já dou meu dízimo. Irmãos, isso aí é gratidão. Está devolvendo o que Deus já te deu, não é teu, é dele. Eu já contribuo para missões. Irmão, isso é fé. Se tu tocar trombeta, ele vai te galardoar aqui. E aí? Lá em cima tu não vai ter galardão. Então, irmãos, precisamos trabalhar com amor para o Senhor. Se não tiver amor, o apóstolo Paulo diz que nada disso se aproveitará. Precisamos orar, precisamos rogar, precisamos suplicar a Deus, enquanto podemos fazer isso aqui nesta vida. Precisamos olhar com atenção para aqueles que estão enfrentando desafios para pregar o Evangelho em lugares remotos, em lugares difíceis, distantes, nossos missionários. Irmãos, deixa eu lhe confrontar aqui. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece a nossa mente. Jesus conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa possibilidade. Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe o que você pode fazer. Então faça com amor ao Senhor. Não podemos chegar no céu com as mãos vazias. Logo, logo estaremos com Ele, do lado direito. Mas vamos prestar conta de tudo e por tudo que fizemos aqui na terra. Então, faça a sua parte nesta grande missão. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe
a nossa igreja. Que Deus venha te abençoar, irmãos. Abençoe a igreja do Senhor. Abençoe a obra do Senhor. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele abre portas onde não há portas. E Ele fecha as portas também. Então, seja fiel ao Senhor. Confia nele. Ore. Venha orar. Venha para a igreja. Contribua com amor, com dedicação. Semeia. Faça a sua parte. E se você puder ir, vá. Eu estou orando a Deus para isso. Que Deus continue te abençoando. Amém? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa. Que a Tua palavra, meu Deus, venha em encontro às nossas necessidades. Venha nos motivar, Senhor. Venha nos alertar, exortar, meu Deus, e nos despertar para a Tua obra. Fazer a Tua obra enquanto estamos de passagem somente. Tão logo estaremos com o Senhor. Abre nossos olhos, meu Deus, nossos corações. Ó Deus querido, coloca fé em nós, para que possamos cada vez mais prosseguir, avançar com esse trabalho missionário. Que esse trabalho não venha a ser somente um mês, que o mês de missões, e sim venha a ser os 12 meses. Que possamos sempre, Senhor, fazer o melhor para Ti. Ó Deus, muito obrigado por tudo e por essa oportunidade. Abençoe meus irmãos, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos ouvir os irmãos cantando tão alegre. Você tem que pregar alegre também, né? Tem que dar um jeito de pregar alegre também, porque os irmãos estão muito alegres. Nós estamos no meio de missões e o pastor perguntou se eu estava pronto para pregar hoje 4 horas da tarde. Sou glória. Se vamos. Amém. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí para o livro de Mateus, capítulo 9. Deixa eu só me localizar aqui. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino